Que eu acho Não que... podem despedir vocês também? Então, promovem vocês. Tenente? Não tem vagas para tenentes. O chefe está usando um privilégio especial e vai nomeá-los capitães. Não, Melhor, capitão. Faz o tempo em que esse tipo de coisa me faria subir pelas paredes. Estou ficando velho. Bom, então é só tá na isso, hora. né? Devolvam os distintivos de sargento. Ah, Me deem isso. claro. Vocês não precisam Tá mais aí. desses aí. Eu nem ligo. Toma. Essa é uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Deem-o fora daqui. Obrigado, capitão. Obrigado, capitão. Obrigado a você, capitão. Não, obrigado a você. Eu também sou capitão. Não, você é capitão. Isso mesmo. Obrigado a Chega você. dessa história de capitão. Vem. Fala galera aqui do canal, hoje mais um vídeo e falando hoje sobre curiosidades da franquia Máquina Mortífera. Máquina Mortífera foi uma franquia que teve 4 filmes estrelados ali por Mel Gibson e Danny Glover, respectivamente Matt Riggs, né, e Roger Murdoch. E foi um sucesso, 4 filmes ali excelentes, dirigido por Richard Donner. E eu quero aqui conversar com vocês algumas curiosidades em relação ao filme. E uma delas é relacionada à Máquina Mortífera 4. Vocês sabiam que o Mel Gibson queria que seu personagem, Matt Riggs, morresse no final de Máquina Mortífera 4? Pois é. O ator tinha essa ideia que daria um arco mais dramático para o personagem, mas o estúdio e a direção resolveram mudar isso, né? O Shane Black, que sempre foi o roteirista da franquia, o Richard Donner, que sempre foi o diretor, eles acharam melhor não e dar um outro destino para o personagem. A curiosidade da franquia em relação à Máquina Mortífera 4 é que antes de Jet Li ser convidado para viver o vilão do filme, o ator Jack Chan também foi sondado, né, pela produção, só que ele acabou recusando porque Jack Chan não gosta de interpretar vilões no cinema. Isso é fato, todo mundo sabe. Mesmo assim, o ator foi convidado na época para fazer o vilão e acabou dando a sua negativa, e Jet Li acabou topando e foi muito bem elogiado, inclusive pelo diretor Richard Donner. E olha, o Jet Li fez movimentos tão rápidos que a produção teve que pedir para que o ator maneirasse ali, né, fizesse movimentos mais suaves e lentos para poder ter uma captação ali melhor da cena. Gente, incrível, né? Jet Li é sensacional. Adoro, gosto muito dele, do Jack Chan, e são atores assim sensacionais. E claro que o Jet Li faz toda a diferença em Máquina Mortífera 4, sempre que ele aparece, né, o personagem dele, apesar de ser um vilão com poucas falas, é um vilão que se impõe ali, ele se faz ser presente e dá um tom bem mais sombrio para a franquia nesse filme, no caso. Quem é ele? Quem é esse cara? Ele tá aqui só apreciando os móveis? Ele não fala a sua língua. Ah, é? Então ele não entende palavras como come bosta. Não é come bosta? Acho que ele entendeu direitinho. Riggs, Entre na rainha, dragão. o seguro, É? né? Estou ocupado. Se não tem nada contra mim, saiam. Só pra saber que estamos por perto, Penny. Tô colado aí também. É. A porta é por ali. Não, espere. não, Riggs. rápido. Não. É sim, aqui é mais Riggs, rápido. Viu? Rapidinho. E não esquece do meu desconto de 10% como policial. Em Hong Kong, já estaria morto. Outra curiosidade, respectivamente, sobre Máquina Mortífera 4, né, é que o filme correu para as filmagens. Ele foi filmado 7 meses antes de chegar aos cinemas, então foi uma doideira nos bastidores, correram com muitas cenas, o filme foi apressado porque o tempo estava curto ali, o tempo das filmagens, e claro, né, que isso acaba de alguma forma afetando no modo história, né, do roteiro, nas filmagens ali correndo, mas o filme conseguiu até que se sair bem, né? Foi elogiado ali pelo grande público, né? A crítica já desceu um pouco mais o aço, né, em relação ao filme, mas em si
ao longo da franquia, né, Máquina Mortífera, todos os 4 filmes, de certa forma, foram bem elogiados pelo grande público e fizeram sucesso, né? Independente da opinião crítica, né, dos avaliadores ali em questão, mas a franquia em si foi um grande arco. Até hoje, há quem espera um Máquina Mortífera 5 aí. Tudo bem que o Mel Gibson e o Danny Glover já estão bem velhinhos, né? Mas há quem ainda espera um retorno triunfal desses personagens. O primeiro filme da franquia, o primeiro filme Máquina Mortífera, lançado lá em 1987, surpreendeu, porque ele tinha um orçamento de 15 milhões e fez mais de 20 milhões na época, ou seja, ele se pagou e ainda lucrou um pouco mais. O filme foi um grande sucesso, principalmente com o público, né? E triunfou ali na cultura pop, né? Introduziu uma nova forma ali de filme de ação, né? Com a dupla policial ali, o Marty Riggs, um personagem mais complexo, o Roger Murdoch, um policial que está em busca de sua eterna aposentadoria da polícia. Mas os dois contrastes, né, dos dois personagens é muito interessante, e os laços que os unem, né? É muito legal você ver a interação do Riggs e do Murdoch, como eles se veem, né? Como a amizade vai se criando ao longo da franquia, né? A gente já vê que no segundo filme eles já tem uma conexão maior, no terceiro também, no quarto sensacional, que é inclusive quando o personagem de Mel Gibson se torna pai, se casa de novo, com a personagem da Rene Russo. Então você vê que ao longo do tempo, Máquina Mortífera nunca foi só um filme, uma franquia só sobre 2 policiais dando tiros, né, em cenas intensas de ação. Máquina Mortífera era um filme que, além da ação, tinha muitos contornos sobre o ambiente familiar, sobre as relações familiares. E isso a gente vê muito, né, na família do Roger Murdoch. A gente vê que a tristeza do Marty Riggs ao longo da franquia, né, a sua depressão, pois ele perde a esposa, já contada ali no primeiro filme. E no segundo filme a gente descobre quem, né, a matou. A gente acompanha a superação do personagem, e isso é muito legal, isso é muito bacana. E foi bonito de ver a forma como o Richard Donner e o Shane Black conduziram essa franquia ao longo dos anos. Você já Conhece disse? aquele Onde cara? foi que você viu Você ele? já viu ele Meu antes? Deus, eu já disse que eu conheço, só que eu não sei de onde. Onde foi que você viu? É o Dá Jack pra Travis, tirar é essa o mão Jack de Travis. cima de mim? Me desarrumaram todo? Tá bom. Máquina Mortífera 1, né, como eu falei, ele fez mais de 20 milhões, né, só nos Estados Unidos ali, conseguiu se pagar, e ao todo, no mundo inteiro, ele fez mais de 120 milhões globalmente. A narrativa escrita ali pelo Shane Black foi de forma muito literal ali, foi muito bem explicativa, muito bem elogiada na época, né, para um filme dos anos 80, ali já na reta final da década de 80. Então Máquina Mortífera, a partir da base do primeiro filme, foi se construindo personagens muito interessantes. E claro, como eu falei, a questão familiar também era muito presente, a relação familiar dos personagens é muito interessante e foi feita de forma brilhante. Coisa que pouca gente sabe é que, para se dedicar ao papel do personagem Matt Riggs, Mel Gibson se dedicou demais. Ele aprendeu 3 diferentes artes marciais para poder se adaptar ao personagem, né, que exigia fisicamente muito dele. Então o Mel Gibson se preparou bastante para esse personagem, assim como o Danny Glover também se preparou bastante para viver o Roger Murdoch, que é um policial que está no auge dos seus 50 anos e está buscando a sua aposentadoria, quando ele conhece o Riggs, e aí ele tem que lidar com um parceiro novo, problemático. E esse contraste, essa diferença dos 2 personagens acaba batendo ali, e fica muito interessante o relacionamento deles. Se cria uma linda amizade, né, uma amizade ali de confiança, né, entre os dois, de um certo ali, como se fosse uma irmandade, né,
entre o Riggs e o Murdoch, né? E acaba que o Riggs fica ali muito presente na própria família do Murdoch. Então fica muito interessante, passando até a ceia de Natal com eles. E é esse modo assim de se relacionar que a franquia mostrou ao longo de seus 4 filmes. E claro, a trilha sonora de Máquina Mortífera também é sensacional, com Eric Clapton, Michael Campbell. Então, ao longo dos anos, Máquina Mortífera soube lidar bem com tudo isso. Uma coisa que eu não sei se você é fã de Máquina Mortífera ou se você que gosta de filme de ação já percebeu que nos 4 filmes de Máquina Mortífera tem a guitarra de Eric Clapton, muito particular ali, fazendo a trilha sonora do personagem de Matt Riggs, e o saxofone de David Sabo sendo muito presente para o personagem Murdoch, do Danny Glover. Você já percebeu isso? É muito presente nos 4 filmes isso, principalmente nos primeiros, então, do primeiro e do segundo filme, você vê bastante isso, né? A trilha sonora ali, a guitarra sempre sendo mais presente para o personagem do Mel Gibson e o saxofone sendo bem mais presente para o personagem do Danny Glover. Bom, a influência cultural de Máquina Mortífera é óbvio que teve, como eu falei já aqui ao vídeo, o filme adentrou na cultura pop, a franquia foi um enorme sucesso de bilheteria somado aos seus 4 filmes, né? Influenciou culturalmente nos filmes de ação e também é um filme que alavancou mais ainda as carreiras de Mel Gibson, que já era famoso pela trilogia na época de Mad Max, e Danny Glover, que já tinha feito Predador 2, né, A Caçada, e claro que alavancou mais ainda a carreira desses 2 atores, né? O laço de amizade deles também foi forte ali durante a produção. E é bonito ali nos créditos finais de Máquina Mortífera 4 que a gente fica vendo ali várias fotos passando ao longo dos anos, mostrando a evolução, né, dos personagens na franquia. E Máquina Mortífera é até hoje um filme muito cultural, dentro da cultura pop, dos filmes de ação. É um filme sempre lembrado pela sua grande nostalgia e pelos bons tempos de filmes de ação lançados naquela época. Não bate nele, Riggs. Hoje é um dia normal. Desculpe, sem querer. Eu não ia mais. Desculpa, foi sem querer. Cuidado com o óculos pra não quebrar. Diz pra não bater nele, Riggs. Diz que ela não vai ser despedida. Ela vai ser despedida sim! Vai sim! Fica calmo. Você vai dar um aumento. Eu vou dar um aumento, ela vai ser aumentada. Eu vou ser aumentada. Você conseguiu um novo amigo, Remy. Calma, filho. Você vai continuar com a gente, tá? E nós vamos te dar um aumento. Que bom. O filme lançado em 1987 se tornou até hoje o maior clássico dentro da própria franquia de Máquina Mortífera. Dos 4 filmes, Máquina Mortífera 1 é o mais lembrado e, claro, se tornou um gênero do Bud Cop, que é quando 2 protagonistas totalmente diferentes se encontram e acabam ali tendo uma missão em comum. E isso o filme soube lidar perfeitamente. Como eu disse, a direção do Richard Donner, o texto, o roteiro de Shane Black realmente fez muito jus e muito sucesso. Não é à toa que esse filme é hoje, até hoje da franquia, é o mais lembrado com carinho pelos fãs de filmes de ação. E Máquina Mortífera, claro, depois do primeiro filme teve o 2, o 3 e o 4, que foi o último lançado em 99, e se tornou aí uma franquia de grande sucesso dentro da cultura pop do gênero de filmes de ação. Como eu disse, a franquia continua sendo popular, com várias maratonas de filmes. Sempre que tem maratonas de filmes de ação, Máquina Mortífera sempre é lembrado, sempre é promovido. As novas gerações vão descobrindo mais sobre Máquina Mortífera, sobre a história dos personagens, a dinâmica entre esses personagens, né? Principais, o Matt Riggs, do Mel Gibson, o Roger Murdoch, do Danny Glover, a mistura de ação com cenas de humor, com a introdução do Joey Pesci a partir do segundo filme. Então esses elementos, é claro que acabam atingindo as novas gerações e mantém vivo até hoje a franquia Máquina Mortífera, deixando assim
sendo uma franquia relevante, mesmo após décadas, já tem aí mais de 20 anos desde o quarto filme, como eu disse, até hoje muita gente espera por um quinto Máquina Mortífera. Lembrando que Máquina Mortífera chegou a ganhar uma série com 3 temporadas, né? Mas não teve aquele grande sucesso porque teve muitos problemas nos bastidores da série, inclusive com a saída de um dos protagonistas. Então, por ter um temperamento difícil, e aí acabou que foi cancelada. Mas na matéria filmes, Máquina Mortífera foi um grande sucesso. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, faça parte aqui do Cinema de Primeira Brasil. Meu, muito obrigado. Para você que ficou até o final desse vídeo, um forte abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau!